Antes de começar esse vídeo, eu quero dividir uma ideia com vocês que eu tive essa semana para um novo projeto. Eu sei que vocês têm acompanhado o meu canal e lá no meu Instagram eu produzo bastante conteúdo e conteúdo de alta qualidade e gratuitamente. Só que eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente depois que eu comecei aqui o canal no YouTube, referente à mentoria particular. Ô Eric, você dá mentoria para... Eu tenho interesse, eu quero aprender mais no detalhe, quero montar carteira de fundos imobiliários, mas a mentoria particular, ela não é interessante porque eu não consigo desprender tempo e não consigo atender muitas pessoas porque eu tenho um limite de tempo, o dia só tem 24 horas. Então, eu estou pensando em montar uma mentoria em grupo sobre fundos imobiliários. E qual que é a ideia que eu imaginei inicialmente? Fazer uma mentoria em 4 sábados de manhã, começando às 9 horas, não tendo limite para terminar. A ideia é que cabe perto da hora do almoço, mas como são bastantes assuntos, tem muito tema para a gente discutir, que pode passar um pouquinho do meio-dia. Eu vou deixar um forms aqui na descrição desse vídeo, para que vocês preencham. Eu montei um programa, tá lá no forms, e coloquei preço também, algumas sugestões de preço. Eu quero que vocês também coloquem o preço que vocês estariam dispostos a pagar nesse tipo de produto, e a ideia é mais para validar e ver se tem aderência a isso que eu estou imaginando para vocês, tá bom? Então agora vamos pro vídeo. Então o vídeo de hoje, pessoal, foi um pedido do meu seguidor, o Bruno Soares, que ele escreveu pedindo: Eric, você poderia falar sobre as corretoras, custos de investimento? E isso é muito importante porque a maioria dos meus seguidores, tanto no Instagram quanto os inscritos aqui no canal, eles estão começando o investimento agora. E é muito importante conhecer os custos que vocês têm nas corretoras. Tem corretoras que têm taxa, tem corretoras que não têm taxa. Então esse vídeo é para fazer um apanhado geral desse mercado e mostrar para vocês qual é a melhor corretora, na minha opinião, inclusive porque esse vídeo não tem patrocínio de corretora nenhuma, então eu não tenho rabo preso, eu posso dar minha opinião, a opinião que eu quiser, e eu vou falar minha opinião sobre qual é a melhor corretora ou as melhores corretoras dependendo do tipo de produto. Para quem ainda não sabe, uma corretora também é conhecida como CTVM, que significa Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, ou também DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na verdade, vocês vão encontrar essas duas siglas. Elas são intermediadoras do mercado financeiro, cambial e de capitais, sob a negociação de ativos entre investidores e tomadores de recurso. Elas fazem então a intermediação entre o investidor e a Bolsa de Valores. E quem fiscaliza as corretoras é o Banco Central do Brasil. E as operações, as negociações dos títulos de valores mobiliários é fiscalizada pela CVM. Então as corretoras, elas fornecem o acesso à plataforma de investimentos para títulos e valores mobiliários, para ações, para fundos imobiliários, para ETFs, que é a chamada Home Broker. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse termo. Se você já é investidor desse tipo de ativo, com certeza você já entrou no Home Broker. Se você ainda não investiu em ações ou fundos imobiliários, certamente você vai ter que se deparar com essa ferramenta. E o mais importante, existem tantas corretoras no mercado que a gente fica meio perdido na hora de escolher. E como eu falei no início, esse vídeo não é patrocinado. E por não ser patrocinado por nenhuma corretora, eu posso dar minha opinião sincera de qual é a melhor corretora. E o mais importante aqui, não é a corretora que faz um bom investidor. Então, assim, não é aquela corretora, eu vou escolher a melhor corretora porque aquela corretora que foi indicada, porque ela vai me transformar num bom investidor. Não vai te transformar num bom investidor. Como eu falei no início, a corretora é apenas um veículo, o investidor é você. Então, para começar a avaliação das corretoras, vocês precisam conhecer duas taxas básicas que podem ser cobradas de vocês: a taxa de custódia e a taxa de corretagem. A taxa de custódia, ela é uma taxa cobrada pela corretora para manter o registro das aplicações financeiras em segurança. Porém, atualmente, nenhuma corretora cobra mais essa taxa. Em relação à taxa de corretagem, a gente pode separar as corretoras em dois tipos: as que cobram taxa de corretagem e as que não cobram taxa de corretagem. Mas antes é importante falar o que é a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é um valor pago pelo serviço de negociação de ativos financeiros, intermediado por agentes como corretoras ou bancos junto à Bolsa de Valores. Ou seja, é um valor que você paga para a corretora te ajudar a fazer as operações.
Até um tempo atrás, a grande parte das corretoras cobrava a taxa de corretagem. E aí em 2018, se eu não me engano, foi a Clear que começou com esse processo de zerar a corretagem. Inclusive, isso fez com que muitos corretores migrassem para a Clear. Eu fui um deles. Eu tinha conta na Easy Invest na época e eu migrei para a Clear exatamente por causa da taxa zero de corretagem. Como eu estava começando os investimentos, na verdade em 2018 eu já tinha uma certa quantia investida, mas eu estava aumentando a frequência de investimentos, então a taxa de corretagem estava pesando um pouco. E aí a Clear veio com essa novidade. Só que com esse boom, muitos clientes foram para a Clear. Só que aí eles começaram a perceber que o fato de ter taxa zero não significava também que a corretora ia apresentar qualidade. E a Clear começou a apresentar um monte de problemas. Plataforma travando, muitas reclamações, como vocês viram aí nessa matéria. Só que aí esse mercado foi evoluindo e perceberam que mesmo assim ainda não, era uma situação sem volta. Então a XP, ela que tinha comprado a Rico e também tinha a Clear embaixo do guarda-chuva, ela zerou a taxa de corretagem da Rico e reduziu a taxa de corretagem da própria XP. Mas aí por que escolher uma corretora que cobra a taxa de corretagem e uma corretora que não cobra a taxa de corretagem? Se a gente for analisar, é melhor, claro, ir para uma que não cobra. Essas corretoras que cobram taxa de corretagem é basicamente devido ao serviço de assessoria que elas oferecem. Essas corretoras, elas possuem escritórios de agentes autônomos, de assessores de investimento credenciados na base dessas corretoras. Então, o cliente da corretora, ela conta com esse serviço de assessoria. Por exemplo, no meu caso, eu sou correntista da XP, eu tenho uma assessoria do Wallace, que vocês já devem ter ouvido falar, eu tenho vídeo com ele aqui no canal, que é o meu assessor. Então, basicamente, uma parte do pagamento dessa taxa de corretagem, ela vai para o assessor. Mas aí é muito importante vocês tomarem cuidado, porque se você tem um assessor nessas corretoras que não te cobra pela o seu desempenho, pela evolução do seu patrimônio, e ele te oferece produtos, normalmente esses produtos são bons para ele e não são bons para você, porque a grande parte dos produtos que pagam as maiores comissões para o assessor são produtos que não são bons para o cliente. Então sempre fiquem atentos a assessores que querem te oferecer muitos produtos e não querem cobrar por esse serviço. É a mesma coisa, pessoal. O profissional bom, ele precisa cobrar pelo serviço executado. Então, como vocês podem ver, o primeiro fator a ser decidido para a escolha da corretora é em relação às taxas, tanto de custódia quanto de corretagem. Eu montei uma tabelinha aqui para facilitar esse entendimento. Eu peguei as corretoras mais tradicionais, as mais faladas no mercado, e trouxe essa tabelinha aqui para vocês. Vejam aqui as taxas de algumas corretoras mais utilizadas. Como eu disse antes, a taxa de custódia é zerada para todas. O que varia é a taxa de corretagem. Vejam que algumas corretoras aqui têm taxa, como a XP, o Modal, o BTG, a Ágora. Tanto a XP como a Ágora, elas têm um valor para swing trade, que é aquela compra e venda em dias diferentes, e a segunda taxa é a taxa de day trade, que é uma posição aberta e fechada no mesmo dia. Vejam só que eu deixei a Ágora com os valores em vermelho, porque ela é a única dessas corretoras que eu listei aqui que cobra taxa de corretagem também para investimento em fundos imobiliários. As outras corretoras, tanto a XP como o Modal e o BTG, a corretagem para fundos imobiliários é zerada. Então, em resumo, as taxas zero são Rico, Nuinvest, Banco Inter, Toro e a Clear. As que cobram taxa apenas para ações, BDRs, ETFs, XP, BTG e Modal. E aquela que cobra taxa de corretagem para todos os ativos é a Ágora. Em relação a produtos, as corretoras elas têm uma diferença principalmente na questão de renda fixa, de crédito privado, porque o acesso ao home broker é praticamente igual em todas. É claro que a plataforma em si ela muda de uma corretora para outra, mas o acesso à compra de ações, fundos imobiliários é a mesma coisa entre
todas as corretoras. Agora, a questão de prateleira de produtos de renda fixa, ela é diferente entre as corretoras. E de longe, para mim, a melhor corretora para quem está começando e quem tem um perfil mais conservador, que prefere mais renda fixa, tesouro direto, com certeza é a Nuinvest. Porque a Nuinvest é a corretora que era a antiga Easy Invest, que o Nubank comprou, e essa corretora ela se consagrou por ser uma corretora de fácil acesso ao tesouro. Então, se vocês observarem na plataforma, a parte de renda fixa, de tesouro direto, ela é muito amigável, muito diferente das outras corretoras. Inclusive, é por isso que eu uso a Nuinvest na carteira aqui do canal. Se vocês virem nesse vídeo aqui que eu mostro a carteira do canal, que eu estou criando a carteira do canal, eu invisto pela Nuinvest. Agora, em relação a produtos mais completos, produtos mais complexos, tanto a XP quanto o BTG, na minha opinião, elas estão na frente. Porque além dos serviços normais de renda fixa, de acesso a fundos de investimento, acesso a ações, acesso a fundos imobiliários, tanto a XP quanto o BTG tem serviço de seguro, tem serviços muito completos de previdência, então são corretoras mais completas em relação às outras, até porque por isso também que elas cobram taxa de corretagem. Agora, se você tem um perfil de curto prazo que gosta de fazer day trade, sem sombra de dúvidas, a melhor corretora é a Clear. A Clear, ela se consagrou para plataformas de day trade, para aqueles investidores que gostam mais de especular, de abrir e fechar posição no mesmo dia, não pensam tanto no longo prazo e sim no curto prazo, fazer os ganhos rápidos que o day trade pode proporcionar. Inclusive até mesmo porque a própria Clear não tem nenhum produto de renda fixa que não seja o tesouro. Inclusive o tesouro serve mais como uma reserva de oportunidade para a questão do day trade. Ela não tem nenhum produto de renda fixa, CDBs, nenhum crédito privado. O foco dela é para clientes de day trade. Por isso até, se vocês observarem, a própria XP, ela tem no guarda-chuva dela a Rico e a Clear. Não são concorrentes entre si. A XP é para um grupo de investidores com mais dinheiro, que querem serviços de assessoria. A Rico, por ser taxa zero, ela concorre mais com a Nuinvest, para investidores que estão começando, que gostam de fazer as operações por si próprios, que não precisam de assessoria, e a Clear, que é mais voltada para o público de análise técnica, para quem faz day trade. Agora é a minha opinião. Então eu vou elencar duas corretoras que eu acredito que elas são as melhores, mas elas são as melhores em função do determinado público-alvo. No caso de investidores que estão começando, que vão começar primeiro com renda fixa, para depois migrarem para fundos imobiliários e ações, aplicando de pouco em pouco, eu recomendo a Nuinvest. Para mim é a melhor corretora taxa zero que tem. Ela é uma corretora muito amigável, a plataforma dela é muito boa, a questão de usabilidade, o home broker dela é muito tranquilo de se mexer também, e eu recomendo essa corretora por causa não só também da taxa zero, porque não faz o menor sentido você que está começando, eu vou comprar ações com R$100 e chegar lá e pagar R$4 de taxas, você investiu só 100. Então, não tem muito sentido ter conta em corretoras que cobram taxa de corretagem. Então, e nesse caso, eu prefiro muito a Nuinvest em relação às outras de taxa zero, exatamente por causa dessa questão da plataforma de renda fixa. Agora, para investidores mais experientes, com um patrimônio mais elevado, eu já indico a XP, na minha opinião. É uma corretora muito completa. O BTG é muito bom também, mas eu prefiro a XP até pelo fato do cartão que eu tenho lá. O assessor que é meu assessor, é pela XP. É uma corretora muito boa, só que é aí que eu falo para vocês, eu já recomendo esse tipo de corretora para quem já tem um patrimônio investido acima de 300 mil, porque já justifica você ter um serviço de assessoria, as ordens, o pagamento na taxa de corretagem das ordens já não impacta tanto no montante que você está investindo, e pelo fato de ter muitos outros produtos que você vai ter acesso. Então, para investidores mais experientes e com patrimônio mais elevado, eu recomendo a XP como sendo a melhor corretora. Agora tem um ponto fundamental, não paga nada para você abrir conta em corretora. Então o que eu recomendo que vocês façam de verdade? Abram conta em várias corretoras. Eu mesmo tenho conta em quase todas as corretoras. Por quê? Porque eu testo.
Eu fico entrando para ver se tem alguma coisa diferente, se vale a pena. É claro que o ideal é sempre você tentar reduzir aonde você vai investir, até para você ter um controle maior, até na hora de declarar imposto é mais fácil, porque se você tem o mesmo ativo investido em duas corretoras, você tem que fazer duas declarações diferentes. Então, facilita um pouco você ter uma corretora só, mas isso não significa que você não possa ter conta em outras corretoras, até para ver como é que tá a questão de produtos oferecidos, de taxa, se teve alguma redução de taxa, e não paga nada, tá? Então, eu recomendo que vocês abram conta em várias corretoras para fazer esse teste, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e não se esqueçam de preencher o forms que eu deixei aqui embaixo sobre a mentoria, tá bom? Até o próximo vídeo.